Os impactos dos pagamentos das emendas parlamentares e a aprovação do pacote que busca equilibrar as contas do governo travaram a votação da lei orçamentária deste ano. A LOA prevê as receitas e fixa as despesas do governo federal para o ano seguinte, indicando quanto vai ser aplicado em cada área e onde vão vir os recursos, né? De onde que eles virão. E nós vamos agora até Brasília falar com o nosso repórter Ricardo Araújo, que vai trazer mais detalhes sobre isso. A gente tem aí um tempo limite, Ricardo? Já era para ter esse orçamento aprovado? Qual que é o máximo desse limite de aprovação para a gente conseguir dar andamento aqui a 2025? Bem-vindo. Pois é, Priscila. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O limite seria, né, pelo menos até o começo, o final do ano. Mas como não deu certo, acabou jogando para o ano, para esse 2025, né? De acordo com o relator da Lei Orçamentária Anual, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, a votação da LOA deve ficar para março, após o Carnaval. Lembrando que o mês 3 já é o final, né? Já está encerrando o primeiro trimestre de 2025. Começar um ano com essa indefinição orçamentária pode não ser bom para a economia de uma maneira geral, inclusive para o agronegócio. Sem previsibilidade de orçamento, é como caminhar no escuro, né, Priscila? Uma situação é o Plano Safra, que geralmente ou pelo menos deveria ser anunciado pelo governo em junho. Lembrando que no ano passado esse anúncio foi feito bem depois, o que levou muitos produtores a uma corrida contra o tempo para não perderem a janela de início do plantio. Quem vai nos dar mais detalhes sobre possíveis impactos em vários setores da não aprovação da LOA é Alessandro Azzoni, economista, que está ao vivo aqui com a gente. Alessandro, uma boa tarde e obrigado pela sua participação aqui no Mercado e Companhia. Como que você avalia esse adiamento, né, essa pendência da votação da LOA que prevê o orçamento para este ano? Uma boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Obrigado pela participação. É um tema muito delicado, porque vamos pensar bem assim, você tem o tempo certo para que seja apresentado dentro do plano plurianual, depois a lei de diretrizes orçamentárias e automaticamente a LOA. A LOA deveria, no máximo, ser aprovada até dia 31/12, porque como que você começaria um novo exercício sem saber, sem ter o que você pode gastar no ano seguinte aprovado. Então, é o que está acontecendo. Para que os telespectadores possam entender, nós temos um orçamento que está em discussão, que está previsto o que vai ser gasto no ano de 2025, que hoje nós já estamos no dia 9, e se conforme o relator for no mês 3, daqui 3 meses nós vamos estar discutindo o que nós gastaríamos em janeiro, fevereiro e março. Então, realmente, eu chamaria isso de um apagão orçamentário, uma falta eu acho que assim, o governo não teve uma articulação muito forte, ou ele articulou somente a fiscal e deixou a parte orçamentária, são duas coisas completamente que têm que andar juntas, porque se você não aprova a lei orçamentária, você causa uma estabilidade fiscal, porque você já não começa a honrar seus compromissos, não consegue honrar os pagamentos, então só fica as despesas essenciais e obrigatórias, aquela limitada mesmo para o funcionamento e folha de pagamento, a previdência e as coisas muito básicas. Questões de infraestrutura também ficam afetadas. Então, realmente, é uma situação que é preocupante para nesse cenário de agora. Exatamente. Eu aproveito para te perguntar, Alessandro, o seguinte, com essa não aprovação da LOA, no caso do agronegócio, o que fica coberto, o que continua funcionando e o que pode ficar comprometido, o que pode ser afetado? Então, dentro da LOA, um dozeavos que era destinado para o agronegócio em obras de infraestrutura podem ser gastos, mas um dozeavos é um valor muito insignificante. Quando a gente fala nível Brasil e nível de investimentos, quando a gente fala assim, uma proporção de... Nós temos 1,5 bilhão de recursos para fazer. Quando você divide para 5.565 municípios, praticamente dá um valor muito irrisório. Então,
Então, você fala 1/12 para as questões de infraestrutura básica para ser mantida no agronegócio, seria o mínimo. E afeta diretamente pelo seguinte, tem o Plano Safra, muito bem colocado por você, Ricardo. O Plano Safra, ele financia praticamente toda a produção do agronegócio, inclusive até as despesas de custeio, que são praticamente a questão dos custos de mão de obra, os custos básicos, né? E você não tem uma previsão de se vai ser aprovado o que o governo estava pretendendo anunciar, porque pode ser que o relator ou os deputados façam uma alteração e reduzam o valor. Então, causa essa questão dessa instabilidade muito grande nessa questão, porque aí você começa a causar também uma preocupação de inadimplência no setor, porque você começa a ter uma perspectiva de não entrar recursos e eu provavelmente eu não vou ter como honrar meus compromissos, começa a criar uma perspectiva de inadimplência no setor do agro, que já está preocupante. Então, realmente, essa questão de não ter o orçamento aprovado foi uma falha muito grande do governo. O governo deveria ter feito esforços para conseguir aprovar as duas medidas e começar o ano já com orçamento. Agora, essa previsão de março é impossível. O governo tem que fazer essa aprovação no máximo, entre dia 15 e dia 20 de janeiro, no máximo. Senão, ele já começa a entrar em default, entendeu? É uma situação muito preocupante. Tem um efeito adverso que também atinge os benefícios sociais. Então, nós estamos falando de Bolsa Família e outras questões de assistência social, que acabam, essas famílias que recebem isso, revertem diretamente para consumo de produtos do agro. Então, quando você começa a faltar essa receita, automaticamente essas pessoas deixam de consumir. E aí, por sua vez, afeta o nosso mercado de agronegócio. Te agradecer muito a sua participação aqui no Mercado e Companhia e a gente volta a conversar futuramente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, muito obrigado. E lembrando, Priscila, que a última vez que a lei orçamentária anual foi votada no ano seguinte foi em 2015 no governo de Dilma Rousseff. Mas houve situações iguais em anos anteriores. Segue com você em São Paulo. É isso aí, Ricardo. Bom, 15 de janeiro já é semana que vem. Vamos ver o que acontece. Obrigada.